Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Compartilhe a palavra de Deus, seja você também um evangelizador, seja sal para a terra e luz para esse mundo que vive nas trevas. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de João, capítulo 6, versículo do 22 ao 29. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram, do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeito. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos meditar a palavra de Deus, o que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo quer nos falar no dia de hoje, e de que maneira a palavra de Deus pode tocar o coração de cada um de nós. Meus irmãos, o Evangelho de hoje nos mostra que as pessoas que tinham sido saciadas com o pão da vida, com o pão o qual Jesus tinha alimentado aqueles 5.000 homens, eles estavam à procura de Jesus e queriam saber como Jesus tinha chegado ali. E eis que Jesus vos fala: estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeito. Meus irmãos, nós precisamos olhar Jesus não simplesmente ele como um milagreiro, como aquela pessoa que realiza as nossas necessidades do nosso dia a dia. Muitas vezes é assim que nós enxergamos Jesus. E ele nos fala claramente para esforçarmos, não pelo alimento que se perde, mas o alimento que se permanece até a vida eterna, que é o Filho do Homem, que o Filho do Homem vos dará, pois é quem o Pai marcou com o seu selo. Nós devemos olhar o Cristo com todas as maravilhas que ele nos traz, não naquilo que ele realiza em nossas vidas, nessa vida, mas nós devemos olhar ao que Jesus quer nos propor, quais os sinais que Jesus quer que nós verdadeiramente enxerguemos. Jesus quer que nós não nos esforcemos não pelo que nós nos alimenta no dia a dia, porque isso passará, esse alimento se perderá, mas é o próprio Cristo que é a fonte dessa água viva, é o pão que alimenta para a vida eterna. Jesus quer nos conduzir para a vida eterna. É essa obra que Jesus veio fazer nessa vida, não nos saciar nas coisas desse mundo. Ele pode até fazer isso, como muitos milagres ele fez, mas o verdadeiro propósito é que nós enxerguemos esse Jesus como o nosso condutor para a vida eterna. É esse o alimento que não se perde. É essa palavra viva, é essa fonte de água viva
que se nós bebermos, nós não teremos mais sede. Portanto, meus irmãos, vivamos olhando o Cristo não só pelos milagres das coisas que Ele nos realiza nessa vida, mas olhando o maior milagre que o Cristo quer nos propor, é que nós possamos ter a vida eterna após a passagem dessa vida. Esse é o verdadeiro milagre que o Cristo quer operar em nossa vida. É a palavra, é o pão que nos alimenta, a vida eterna. Essa vida é passageira, ela tem um prazo de validade, mas o Cristo quer que nós vamos além, olhando Ele como condutor da nossa vida eterna. Foi por isso que o Cristo veio ao mundo, para que nós possamos ter a vida eterna. Que nós deixemos de olhar e pedir e clamar a Deus muitas vezes pelas coisas desse mundo, mas que nós possamos pedir a Deus verdadeiramente que Ele nos conduza nessa caminhada por essa vida, para que nós possamos alcançar a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.